É, seja bem-vindo, pastor, Dr. Paulo Reis. Olá, bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês, uma honra para mim. Fico muito grato pelo convite. Estamos hoje no nosso segundo dia e nós vamos conversar sobre saúde mental, saúde emocional. Como nós termos uma mente blindada, uma mente saudável. E eu começo com recomendações de leitura. Então, podem pegar a caneta ou papel e anotarem. É, eu recomendo alguns capítulos, né? Então, o livro A Ciência do Bom Viver. O primeiro capítulo que eu recomendo é o capítulo que é chamado A Cura Mental, ok? Após esse capítulo, eu recomendo um outro capítulo. Esse outro capítulo, ele é a cura da alma. E o terceiro capítulo que eu recomendo é oração pelos doentes ou oração pelos enfermos, em alguns livros. E eu recomendo que vocês leiam esses três capítulos nessa sequência, ok? E que vocês leiam, que vocês sublinhem esses capítulos e que vocês façam um resumo desses capítulos. Isso aí é muito importante para vocês. E um outro livro é o livro Caminho a Cristo, e vocês fazerem a mesma coisa, lerem, sublinharem e fazerem um resumo de dois capítulos. Um capítulo é o crescimento em Cristo e o outro é paz mental. Alguns de vocês podem dizer o seguinte: eu já li O Caminho a Cristo, eu já li A Ciência do Bom Viver. Uma coisa é ler, outra coisa é viver o que está escrito, é praticar o que está escrito. E eu poderia perguntar, me fale duas frases do livro A Ciência do Bom Viver, ou me fale duas frases do livro Caminho a Cristo. Provavelmente a maioria não se recordaria de nenhuma frase. Então é muito importante esse estudo, né? E eu quero repetir o que eu falei no nosso encontro de sábado, que é o início desse livro, né, A Cura Mental, que diz: muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Agora presta bem atenção nisso aqui. A doença é muitas vezes produzida e com frequência grandemente agravada pela imaginação. Lembra, o que você pensa e o que você fala é o que você é. Muitos que atravessam a vida como inválidos poderiam ser sãos, se tão somente assim o pensassem. O que você pensa e o que você fala é o que você é. Então é muito importante. Duas áreas do nosso cérebro
Claro, todas as áreas do cérebro são áreas importantes, mas as duas áreas do cérebro que eu mais gosto de estudar é o sistema límbico, então você pode anotar, sistema límbico, e a outra parte do cérebro é o lobo frontal. O sistema límbico, ele é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. O lobo frontal, ele é responsável pela nossa razão, julgamento, discernimento e escolhas. E nas consultas que eu faço, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, ou consultas aqui no programa de vida saudável na Fazenda, eu percebo que grande parte das doenças e grande parte do sofrimento das pessoas é pelo desequilíbrio entre essas duas áreas cerebrais, entre o sistema límbico, que é a emoção, e o lobo frontal, que é a razão. Por quê? Hoje em dia, as pessoas estão com a emoção lá em cima e a razão lá embaixo. Então, ocorre um desequilíbrio entre razão e emoção. E o que esse desequilíbrio faz na vida das pessoas? Escolhe a profissão errada, o emprego errado. Escolhe o namorado errado ou a namorada errada. O noivo errado ou a noiva errada. O marido errado ou a esposa errada. Escolhe o lugar que deve morar, o lugar errado. E assim por diante. O que come não é o ideal, escolhe a alimentação errada. O que bebe não é o ideal, escolhe as bebidas erradas, pensamentos errados, palavras erradas. Por quê? Desequilíbrio entre essas duas áreas cerebrais. Desequilíbrio entre emoção, que está lá em cima, e razão, que está lá embaixo. E aí vocês vão falar, mas o que causa esse grande desequilíbrio entre emoção e razão? Algumas coisas causam esse desequilíbrio. E nós devemos buscar ter uma mente equilibrada. E agora eu faço mais uma leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, aqui no meu livro, na página 59, que diz o seguinte: enfermidades mentais prevalecem por toda parte. 9/10 das doenças das quais os homens sofrem, os seres humanos, né, homens e mulheres, têm aí a sua base. Olha que interessante. 9/10 das doenças estão na mente. A origem é na mente. Então, de cada 10 doenças, a causa de 9 está na mente. Então, vamos lá. 90% das doenças são causadas pela mente. Aí você vai me perguntar, mas como 90% das doenças são causadas pela mente? A hipertensão é causada pela mente? O câncer é causado pela mente? Doenças pulmonares são causadas pela mente? Doenças gástricas são causadas pela mente? Nós vamos entender isso aqui, nesse nosso estudo, tá ok? Nessa nossa aula. Nós vamos entender
o porquê disso, tá? Agora tem uma outra reflexão para a gente fazer. Agora, essa reflexão não está no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, não está no livro A Ciência do Bom Viver, não está no livro Caminho a Cristo, tá? Não está escrito aqui, mas é uma reflexão minha baseada nisso. Se 90% das doenças são causadas pela mente, então me parece que tem uma lógica eu pensar que 90% da cura de todas as doenças da Terra está onde? Na nossa mente. Então essa, na minha opinião, é uma boa notícia que eu trago para vocês. 90% da cura de todas as doenças da Terra está na nossa mente. Vocês se lembram que eu disse no sábado que o grande conflito está aqui? O grande conflito está aqui. Então, o que causa esse desequilíbrio entre emoção e razão? Vamos lá, como eu disse, algumas causas. O consumo de açúcar é uma das causas. Por quê? O açúcar, ele é neurotóxico. O açúcar, ele causa neuroinflamação. O açúcar, ele vicia, como a cocaína. Então, ele adoece a sua mente, ele adoece o seu cérebro. E você fica com a sua razão e a sua emoção em desequilíbrio. Desequilíbrio entre razão e emoção. E o que eu recomendo para vocês? Utilizem o açúcar de Deus. O açúcar que está na maçã, na banana, na pera, na manga e em outros alimentos. Esse é o açúcar de Deus, ok? Não o açúcar refinado, que causa doenças. E cuidado com alimentos com açúcar, porque tem inúmeros alimentos que são cheios de açúcar e as pessoas vão consumindo. E isso vai causando a neuroinflamação, a neurotoxicidade, ok? Então, vocês veem que eu estou indo na raiz da causa. Agora, uma outra coisa. O açúcar ele é inflamatório para todo o organismo. Todo o corpo ele fica inflamado com açúcar. Então, muitas pessoas têm fibromialgia. Uma das causas, consumo de açúcar, dor no corpo inteiro. Depressão, consumo de açúcar, neuroinflamação. Ansiedade, consumo de açúcar, neuroinflamação. Oscilações de humor também, porque o açúcar ele é estimulante. Então, o açúcar é um veneno. Aí, de repente, você pode falar, mas eu não tenho força. Vai orar, vai jejuar. A Bíblia diz, essa casta de demônios só pode ser expulsa mediante oração e jejum, para você expulsar o demônio do açúcar da sua vida. De repente, você pode estar com a possessão do demônio do açúcar. Ok? Então, assim, é importante fazer essa reflexão em relação a alimentos inflamatórios. Então, deverzinho de casa, você vai pesquisar assim, alimentos inflamatórios, dieta inflamatória. Mas depois você vai pesquisar assim, ó, alimentos anti-inflamatórios, dieta anti-inflamatória. O que o corpo tem é uma inflamação subclínica de baixo nível. Não é uma inflamação com dor, calor, rubor,
edema, que são os sinais flogísticos, os sinais de inflamação. Ok? É uma inflamação subclínica. E outra coisa, o açúcar ele é altamente inflamatório para o seu estômago. E existe um eixo cérebro, estômago e intestino-cérebro. Hoje em dia se fala muito, não é, do segundo cérebro, que é o intestino, ok? O intestino é chamado de sistema nervoso entérico, tá? E agora olha que interessante. Em torno de 90% da sua serotonina é produzida no seu intestino. Ué, mas que estranho. Eu pensei que a maioria da serotonina era produzida no cérebro. Não, não é produzida no cérebro. 90% da serotonina é produzida no seu intestino. Agora vamos lá. Se você tem um estômago inflamado e um intestino inflamado, se você come alimentos inflamatórios, sabe o que vai acontecer? Ó, com a sua serotonina. Ela vai cair, ela vai baixar. Aí vamos lá, o que é a serotonina? A serotonina é o neurotransmissor que te dá a sensação de bem-estar, ok? Que faz você ficar se sentindo bem. Olha o que eu vou contar para vocês. Os remédios antidepressivos, a grande maioria deles, são inibidores seletivos de recaptação de serotonina, ISRS. Mas o que é isso? Os antidepressivos, eles são medicamentos que eles seguram a serotonina no seu corpo e aumentam a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, ok? E aí eles melhoram a sua depressão. Por isso que são prescritos os antidepressivos. Agora, o que eu vejo na prática nas minhas consultas? Pacientes com depressão, oscilações de humor, ansiedade, tomando antidepressivos, tomando essas medicações e eles não melhoram. Por que eles não melhoram? Porque eles consomem alimentos que são neurotóxicos e são inflamatórios para todo o corpo. A medicação não faz efeito. Por quê? Porque o intestino não consegue produzir uma boa quantidade de serotonina devido aos alimentos inflamatórios e principalmente ao açúcar. Ok? Então, vocês estão entendendo o mal que os alimentos fazem? Eu vou falar sobre outros alimentos também que causam essas doenças mentais e emocionais. Todo o corpo ele é afetado por alimentos que fazem mal para a saúde. Por exemplo, alimentos com agrotóxicos. Aí alguns falam: ah, mas eu tenho uma alimentação saudável. Será que a alimentação é saudável? Os alimentos estão aí com agrotóxicos. O que são os agrotóxicos? Agrotóxicos, né? São os desreguladores endócrinos, os disruptores endócrinos. Então, os agrotóxicos, eles afetam as glândulas do nosso corpo, como tireoide, por exemplo, o pâncreas, por exemplo. E olha que interessante. Tem vários pacientes que têm diagnóstico de depressão, fibromialgia. Só que, na verdade, a doença que o paciente tem é uma doença na tireoide. E a doença da tireoide causando a depressão e causando a fibromialgia. Ok? E por quê? Por causa de consumo de agrotóxicos. Outra coisa, metais pesados nos alimentos, metais pesados na água.
Aí vocês vão falar, então, peraí, nós vamos pegar uma nave e vamos para outro planeta? Ah, as pessoas aí ficam, eu não consigo, eu não posso. Você pode, sim. Você pode comprar uma chácara, você pode comprar um sítio. Depende de você, do seu planejamento, da sua escolha. E você pode plantar o seu alimento natural, orgânico, plantação de agrofloresta, e você ter saúde. Será que vale a pena ficar por toda a vida nas grandes cidades? Aí vamos lá. Livro de Ellen White. Qual livro que deveria ser o nosso manual de evangelismo? Imagino eu que deveria ser um livro escrito por Ellen White chamado Evangelismo. E nesse livro está escrito o seguinte: nenhuma família se beneficiaria em estar morando na cidade. Ela falou nenhuma. Ellen White diz o seguinte: more no campo e pregue na cidade. More no campo e trabalhe na cidade. Essa é a orientação dela. Então, vocês já viram que eu já dei a orientação dela para o pessoal não falar assim: mas e quem vai pregar nas cidades? Ninguém vai pregar na cidade. Pessoal, Ellen White é de equilíbrio e bom senso. Agora, deixa eu dar uma notícia para vocês. Livro Eventos Finais. Ellen White diz que os que vão ficar na cidade no tempo do fim é a classe dos mártires. E eu vou dar uma notícia para vocês. Cuidado em falar assim: eu quero ficar na cidade, quero ser da classe dos mártires. Vocês não têm noção do que significa você ser da classe dos mártires. Você não tem noção do que isso significa. O sofrimento. Os que mais vão sofrer no tempo do fim são os que serão da classe dos mártires. Esses serão os que mais vão sofrer. Então eu recomendo para vocês que vocês se planejem para a vida no campo. Talvez a mensagem que eu estou trazendo não seja uma mensagem que agrade muito. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo homens que tinham uma mensagem como essa ou mais dura. E eles eram mortos, jogados dentro de um poço, tinham sua barba cortada no meio, suas vestes rasgadas no meio, eram presos. E aí? Qual vai ser a nossa reflexão? O que nós vamos fazer? Eu respondo para vocês com umas palavras que estão escritas aqui no livro Caminho a Cristo, que eu posso falar que eu recito essas palavras em oração quase diariamente. Aqui, né, no meu livrinho antigo, Caminho a Cristo, é página 70, tá ok? O capítulo é Crescimento em Cristo. E aqui diz o seguinte, essa é a minha orientação para vocês. Não, na verdade, a orientação é de Ellen White, né? Estou recomendando o que ela recomenda. Ela fala assim: consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso sua primeira atividade. E ore. Então vamos lá. Tem uma oração que Ellen White recomenda que você faça diariamente. E ore. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagre-se a Deus para esse dia. Peça-lhe que examine
todos os meus planos para que eles sejam levados avante ou não, conforme a indicação da sua providência. Assim, dia a dia, poderá entregar nas mãos de Deus a sua vida, e ela se tornará cada vez mais semelhante ao modelo de Jesus. Que tal, todos os dias, como Ellen White e como eu tento fazer, nós fazermos essa oração? Para Deus, Ele nos dá direção divina. Então vamos lá, vocês já entenderam que nós temos que ter um equilíbrio entre o sistema límbico, que é a área do cérebro das emoções, com o lobo frontal, que é a área do cérebro da razão. Assim nós vamos fazer a escolha certa em tudo na nossa vida, né? O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos pensar, o que nós vamos fazer. O tolo, ele fala e depois pensa. O sábio, ele pensa e depois fala. A Bíblia diz: sede prontos para ouvir e tardios para falar. Vocês já viram que tem gente que fala muito? Geralmente o tolo costuma falar muito. Aí vocês vão falar assim: ué, então você que está falando aí é tolo. Porque você fala muito. Apesar de vocês não acreditarem, talvez eu não falo muito. Eu sou mais calado, costumo ouvir mais. Eu costumo falar quando pedem para eu falar. Entendeu? Eu não falo muito. Eu sou mais quieto. Agora, eu sou professor, né? Eu dou aula em universidade em pós-graduação, lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu tenho que falar. Eu consulto os pacientes na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu tenho que orientar. Eu faço palestras aqui no L'Esperance do Brasil, aqui na obra missionária. Então, eu tenho que falar. Eu faço consultas aqui no L'Esperance do Brasil, aqui na obra missionária. Então, eu tenho que falar. E eu convido vocês para virem fazer um programa de vida saudável aqui no L'Esperance, para ouvir aqui as palestras, fazer uma consulta comigo, né? A Roseli já veio aqui e viu que é uma bênção aqui, esse lugar realmente é muito bom. Já passei no sábado e vou passar de novo para vocês. O meu Instagram é @pauloreisosteopatia. Então, meu Instagram, anota aí, @pauloreisosteopatia. O meu celular, o meu WhatsApp, já tem gente aí do Go Six que me mandou mensagem, tá? 21, que é do Rio de Janeiro, 99103 1741. 21 99103 1741. E vamos lá. O que vocês podem fazer a mais para ter um equilíbrio emocional e mental? Tem uma planta chamada Ora Pronobis. O nome científico dela, Pereschia aculeata. Nome popular, Ora Pronobis. O apelido dela, pelo menos aqui no Brasil, é carne de pobre. Por quê? Ela é riquíssima em proteína, tá? Riquíssima em proteína. E ela é riquíssima em um aminoácido chamado triptofano. O triptofano é o precursor da serotonina. Então, se você comer folhas de Ora Pronobis, você plantar Ora Pronobis e também compra Ora Pronobis em pó pela internet, você pode comprar, tá ok? Você vai aumentar um aminoácido que é o triptofano no seu corpo, que é um precursor da serotonina. E a serotonina é o neurotransmissor que vai tratar a sua depressão, que vai melhorar a sua depressão. Então, você pode utilizar Ora Pronobis. Biomassa de banana também
é rica em triptofano. Você pode comer biomassa de banana. Feijão fradinho é rico em triptofano, também vai te ajudar, ok? E você pode pesquisar alimentos ricos em triptofano. Vão ajudar a tratar depressão, dor crônica, ansiedade, né? Problemas emocionais. Eu recomendo um mineral para vocês utilizarem diariamente e vocês utilizarem antes de dormir. Pode ser 15, 30 minutos antes de dormir, que é o magnésio. Vocês podem utilizar ele em cápsulas. E eu recomendaria o magnésio treonato ou o magnésio bisglicinato. Tá ok? Não estou fazendo consulta em grupo, não é? Passando receita em grupo, porque eu não ouvi, eu não examinei, não é? Não escutei, não sei a doença que a pessoa tem, mas assim, é quase impossível uma pessoa passar mal comendo a folha de Ora Pronobis, né? E também é quase impossível uma pessoa passar mal utilizando magnésio. Então, eu recomendo isso. Magnésio L-treonato ou magnésio bisglicinato. Você tomar 15, 30 minutos antes de você dormir. Vai ajudar a tratar as suas emoções, os seus sentimentos, o seu cérebro, a sua depressão, a sua ansiedade. Vai ajudar a melhorar o seu sono. Outra causa de doenças mentais é a insônia, tá ok? É o sono. Então, qual a hora ideal para você dormir? Olha só, eu costumo falar para os meus pacientes para eles dormirem entre 21 e 30 estourando. 9, 9 e meia da noite no máximo. Tá ok? Para quê? Para eles pegarem um pico, um pulso da melatonina de 22 horas. Então, nunca vá dormir após 22 horas. Sempre antes de 10 da noite, para você ter uma boa produção de melatonina no seu corpo. E isso vai tratar toda a sua mente, depressão, ansiedade, tudo. Então, um remédio é o sono, tá ok? E você pode utilizar para o sono algumas substâncias, né, que eu prescrevo em receita de ortomolecular. Você pode utilizar glicina, 5-HTP, L-teanina, são excelentes, tá? Glicina, 5-HTP, L-teanina, 15, 30 minutos antes de dormir. Vocês também podem usar em gotas fitoterápicos como Passiflora incarnata, Eritrina mulungum, Melissa officinalis, Valeriana officinalis e coentro. Ó, passei 5 remédios. 5 extratos você pode usar. E passei aminoácidos para vocês também, princípios bioativos, né? Tem várias coisas. Eu estou começando a achar que meu tempo já esgotou, né? Tem 3 minutos ainda? Tá ok. Então, pessoal, olha só. É muito importante. Isso que eu estou falando para vocês vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Lembra que a Bíblia ela fala assim: eis que vos dou a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha, pois, a vida para que vivas. Lá em Deuteronômio 28, seção de bênçãos e maldições. Interessante a gente dar uma lida, uma estudada ali também. Lembrem-se, a mensagem de saúde é o braço do terceiro anjo de Apocalipse 14. O braço tem a mão que abre a porta. Com a mensagem de saúde, nós abrimos a porta para a pregação do evangelho.
Eu, graças a Deus, tenho pacientes que eu fiz consulta e eles se batizaram na igreja, receberam estudos bíblicos. Todo paciente que eu consulto recebe um livro da igreja, um grande conflito, ou algum livro de esperança, né? E esse ano meus pacientes vão receber muitos livros aí, tá? Pessoal, amanhã nós vamos ter o nosso terceiro e último encontro. Preparem suas perguntas, suas dúvidas para vocês conversarem comigo amanhã no nosso terceiro e último encontro. E manda uma mensagem para mim pelo Instagram @Paulo Reis Osteopatia, para o meu celular 21 99103 1741. E lá no meu Instagram tem um monte de informações de saúde. Cara, tem uns vídeos de saúde muito legais lá, vários vídeos de saúde legais para vocês verem, falando sobre vários assuntos. Eu tenho um vídeo lá que é por que você não deve comer de 3 em 3 horas, explicando lá. E vários outros vídeos falando de saúde. Obrigado pela paciência, por vocês me escutarem, e amanhã estaremos juntos novamente.